Alô, pessoal, tudo bem? Estamos de volta e aí a gente vai dar início aqui o assunto, né, da Fix Assessoria e Coaching. Hoje, qual que é o seu tipo de personalidade? Eu peço licença para vocês, para antes da gente começar, eu vou contar uma história, né, uma parábola, e aí depois a gente retorna ao assunto, né? E aí eu fico aí à disposição de vocês para que caso vocês queiram bater um papo, fazer perguntas, eu estou aí, tá? Eu vou contar uma parábola, tá? É uma sufista. Sufista é uma das vertentes do helanismo, tá? Uma corrente mística, e ela conta a história de um serralheiro que foi acusado por crimes que não cometera e julgado, foi condenado a viver em uma prisão escura. Sua mulher, que o amava muito, foi pedir ao rei que ao menos pudesse levar um tapete a ele, para que pudesse fazer as 5 orações diárias do islamismo. O pedido dela foi aceito, e o prisioneiro pôde fazer as suas orações com o tapete que a mulher lhe mandou. Muito tempo depois, ele fugiu da prisão, e as pessoas lhe perguntavam como ele havia conseguido. Ele disse que após vários anos de oração, havia conseguido perceber o que esteve sempre bem à frente dele, e ele não havia se apercebido. Que a sua mulher havia bordado no tapete o desenho de como ele poderia destrancar a porta da prisão. Quando tomou ciência disso, percebeu que o modo de poder fugir da prisão esteve ao seu alcance, e estava ao seu alcance, começou a fazer amizade com os guardas e os convenceu que se todos saíssem dali, já que até os próprios guardas eram ali prisioneiros e também não sabiam como sair, e libertos seriam muito mais felizes. Assim, o prisioneiro e os guardas elaboraram um plano. Os guardas conseguiriam um pedaço de metal e ele, que era um excelente serralheiro, confeccionaria utensílios para que fossem vendidos quando ele saísse da prisão. E com o metal mais resistente que eles trouxessem, ele faria uma chave para poder fugirem dali. Uma noite, executaram o plano e o serralheiro deixou o tapete na prisão, para que outros pudessem, mais cedo ou mais tarde, descobrir um modo de também fugir dali. Assim, ele voltou para sua casa, para sua mulher, e os antigos algozes da prisão passaram a serem seus amigos e viveram em paz. O amor e a habilidade venceram. Nesta parábola, podemos identificar situações relativas ao estudo de nossa essência. A fechadura é a nossa personalidade. O tapete é o mapa que nos conduz à libertação. E a chave é o trabalho. Observemos que mesmo a mulher tendo enviado o tapete, para conseguir um instrumento para que pudesse abrir o cadeado que o prendia, ele precisou pedir ajuda aos guardas e dar-lhes algo em troca. E mesmo quando orava, precisou um dia despertar e enxergar o que havia realmente desenhado no tapete. E quando isso aconteceu, ele descobriu como sair finalmente da prisão. O que é que essa história quer nos dizer? Que todos nós estamos em uma prisão. E para sair dela, precisamos apenas despertar para ler o mecanismo da fechadura que nos permitirá ganhar a liberdade. O autor dessa parábola é Idries Shah, que é um autor sufista. Então, a gente usa essa introdução para o nosso assunto de hoje, né? E essa questão de você descobrir a sua real personalidade, né? Aquilo que muitas vezes eu pergunto para as pessoas, você sabe exatamente quem você é, o que é que faz sentido para você? Tal, a maioria das pessoas diz para mim que não, tem uma vaga ideia disso, né? E eu, né, como coach, considero isso extremamente importante e para nós, né? E também muito importante para nossas relações interpessoais, tá? E o que nos torna único, especiais, diferentes, é justamente a nossa personalidade. Mas quando essas nossas características nos impedem de algo que gostaríamos de fazer ou que acontecesse, vamos lá dar exemplos? Manter-se motivado no trabalho, um relacionamento que seja prazeroso, ou mesmo fazer amigos, ele se torna um desafio para que nós nos conheçamos mais a fundo, para poder mapear. Eu gosto muito de usar essa palavra mapear, o pessoal que é meu cliente deve estar se lembrando disso, tá? Porque a gente realmente, o autoconhecimento, e principalmente depois a análise comportamental, é como se a gente disponibilizasse um mapa para a nossa vida, tá? E fazer, qual que é o objetivo de mapear para quê? Para fazer aquilo que a gente quer fazer como do modo que nos agrada, e não daquele modo que a gente está fazendo, as coisas não estão correndo do jeito que a gente imaginava, né, que nos dando prazer, nos dando satisfação, e a gente continua insistindo. Então, se a gente não mudar essa percepção, né, e provavelmente essa nova percepção vai vir através do nosso autoconhecimento mais profundo, tá? E aí as coisas seguramente vão passar a acontecer do jeito que a gente deseja, tá? Então, se uma mente
que aceita, que necessita se expandir e ter novas possibilidades para que as coisas passem a acontecer a seu favor e não contra, jamais volta ao tamanho original. Já quem ganha liberdade, como a gente contou na questão da prisão, não quer mais voltar para lá. Porque mais que as condições sejam adversas, o princípio da autonomia está dentro de nós. Quando decidimos romper o medo de abrir os olhos e decididamente passar a enxergar. O normal, influenciado pelas nossas experiências de vida, marcadamente acontecimentos de nossa infância, que a princípio, e muitas vezes não nos lembramos, mas a cultura da nossa família, da nossa cidade, né, do local onde que a gente cresceu, o mesmo, o do período em que vivemos, como de formação da nossa personalidade, que isso acontece no nosso primeiro setênio, ou seja, do nosso 0 aos 7 anos, tá? É que nós nos tornamos condicionáveis ou condicionados a algo. Muitas vezes em um mundo regido pelas aparências, pela apologia ao espetáculo, onde o mais importante não é o que é, e sim o que aparenta ser, sobretudo ao olhar das outras pessoas. Sem que consigamos definir se o resultado disso é exatamente o que somos, o que queremos, a nossa verdadeira essência, enfim. E como sair dessa prisão como o serralheiro da nossa parábola? Voltar para dentro de nós mesmos em busca da nossa verdadeira essência, em busca do que realmente nos faz sentido, de nossa conexão com aquilo que não vemos, mas acreditamos que exista. Algo maior que nós, que cada um, conforme a sua crença, pode chamar de Deus, universo, o nome que quiser, mas que a espiritualidade esteja presente, ou seja, algo acima daquilo que a princípio nós entendemos, né? E aí, né, a partir disso, a partir de nós mesmos, nos tornarmos mais satisfeitos e melhorar nossas relações interpessoais. Gente, é uma coisa que eu sempre estou batendo um papo com o pessoal, né? E seja amigos, pessoas que me procuram, os meus clientes, né? Que assim, a gente, ao se autoconhecer, além da gente ter muito mais respeito pela nossa história, tá? Porque nós somos o conjunto de tudo que passamos nessa vida, tá? E muitas vezes nós sentimos vergonha, não nos perdoamos, né? De situações que nos ocorreram e tal. E a verdadeira libertação é o auto-perdão, o perdão pelas pessoas, o perdão pelas situações que não nos agradaram, porque esse é um tempo que não existe mais. A nossa vida, ela só é vivida no presente. Ah, isso é muito piegas, isso é muito... na verdade, essa que eu falo com muita segurança, né? O nosso passado é uma referência, mas ele não existe mais. E as pessoas que passaram por nós, de alguma forma, elas nos ensinaram lições que hoje, né, eu também, outra coisa que eu sempre falo com as pessoas, elas me confirmam isso, né, e eu também, pessoalmente, posso dizer a mesma coisa, que as coisas que me aconteceram, que a princípio eu as considerei negativas, ruins, hoje eu agradeço imensamente de poder ter passado por elas, porque isso me tornou uma pessoa, não digo, espero que melhor, mas seguramente diferente. Tá? E todo dia isso acontece, ou seja, a renovação é constante, porque todo dia a minha nova oportunidade de ser uma pessoa melhor. Não lá atrás, que eu não tenho como resgatar, e também ansiedade pelo que ainda vai vir, é algo muito vago. O aqui e agora é o que eu preconizo e procuro fazer para a minha vida e convido as pessoas a fazer isso. Tá? Márcio, o que você acha desse tipo de assunto? O que você me diz aí? Que é uma observação? Eu concordo plenamente, só tem que falar uma coisa. Sim. Antes o pessoal falava assim, o ser humano é inteligente, o animal é racional, né? Só que a gente vê esses neurocientistas de uns 20 anos para cá estudando os animais, e você falou de personalidade. Quem cria cachorro, eu tenho cachorro a vida inteira, sabe que cada cachorro tem sua personalidade, os animais têm sua personalidade. Já provou que eles têm um certo nível de inteligência muito maior do que falava. Então, tudo a gente vai aprendendo. Quem dirá o ser humano, né? Que tem esses perfis, igual você falou. Sim, sim. Então, a gente tem que se conhecer também, né? É isso aí. Antes que eu me esqueça, gente, as nossas redes sociais, a gente está pelo Fix RH, Coach José Cássio no Facebook, pelo @Cássio Belotti no Instagram, pela 105.9 FM e também pelo Facebook da Clube FM Mococa, tá? Nós estamos ao vivo. Eu quero agradecer aqui ao
Eu estou aqui com a Tatiana, que está aqui com a gente, o Marco, a Vera, tá? O pessoal todo que entrou, que vocês me perdoam, o pessoal da NTS Formate que entrou, por favor, vocês me perdoam, que eu tenho aqui um oi para vocês aqui, tá? E a gente está aberto o Neto Herder que entrou, muito grato, o Herder, por prestigiar a gente, tá? E aí a gente está aberto a perguntas, vocês podem mandar, que eu, tendo disponibilidade de tempo, a gente vai responder e bater papo por aqui mesmo com o maior prazer, tá legal? E eu quero também falar uma coisa, gente, como é que vocês, a questão da personalidade, né? Como é que eu faço para descobrir a minha personalidade, tá? Eu sugiro, como profissional da área, tá, de desenvolvimento pessoal, uma análise comportamental, tá? Todos nós, eu vou fazer levar um assunto que eu acho muito importante para a gente, nós seres humanos, né, nós temos 3 chakras, tá? Nós, na verdade, nós temos 7, mas os 3 principais, que eles estão ligados. O que é chakra? Na verdade, é o ponto nosso de conexão com o universo, para quem acredita nisso, com Deus, para quem acredita nisso, e com algo acima de nós, para quem acredita nisso, né? E nós temos a nossa parte que vai do umbigo até a ponta dos nossos pés, que é nossa parte instintiva, tá? Da nossa região torácica, ligada ao coração, é emocional, tá? E do pescoço para cima é a nossa mental, tá? E nós todos temos uma característica mais marcante em relação a um desses 3 pontos. Ou nós somos mais racionais, ou nós somos mais emocionais, ou nós somos mais instintivos. E isso já dá um norte em relação a qual que é a sua personalidade. E a questão da personalidade, qual que é o ponto mais alto que a gente pode alcançar na personalidade? É quando a gente não a tem mais, onde nós passamos a sermos seres completos, com um balanceamento entre mente, emoção e instinto, onde a gente se torna um ser humano pleno. Se isso é possível, eu penso que pensem que é uma busca. Enquanto nós tivermos um desequilíbrio, ou seja, formos mais mentais, formos mais emocionais ou formos mais instintivos, sempre haverá desequilíbrios na nossa vida, tá? Essa é a mensagem que eu deixo aí para gente pensar. Pois não, meu caro. Você, vamos lá, meu caro. Para o Márcio. O Márcio é companheiro de longa data. Oi, Lídia. Busão. Mas, Zé, perguntas bobas, né? Personalidade, muito se fala personalidade forte, personalidade fraca. Existe isso? Na nossa cultura, posso, assim, de modo, não posso afirmar isso, porque, obviamente, só através de uma análise comportamental que eu poderia sugerir isso como sendo algo realmente pertinente, tá? Mas, geralmente, as pessoas que têm uma postura mais agressiva, tá? Elas são mais instintivas, tá? Essa que e é uma característica que vem lá da formação dela da infância, como eu disse, lá do 1º de setembro. O descobrir, muitas vezes nós não lembramos o que causou em nós essa manifestação desse tipo de personalidade. Mas isso está ligado muito, às vezes, aos nossos pais, ao ambiente em que vivemos, alguma falta, algum medo que tivemos, que a gente não se lembra, tá? E que ela, praticamente, assim, deu um caminho para onde que as nossas emoções se manifestassem com mais intensidade, seja ela mental, emocional ou instintiva. Então, pelo que você disse aí, por exemplo, a personalidade, ela é formada, né, por cada ser humano, né? Você não nasce com personalidade. Por exemplo, e pode sofrer interferência de outros. Não, na verdade... A sua personalidade. Não, sem dúvida alguma. Assim, logicamente, para a gente falar assim, se a gente nasce assim ou não, a gente teria que entrar numa questão talvez mais ligada à espiritualidade, tá? Mas isso é um assunto um pouquinho mais amplo. Mas seguramente, sim, tá? E ela é formada na nossa infância, tá? Essas situações onde que isso ocorreu, é só através de uma análise comportamental que é possível ver. Mas pode prestar atenção, a maioria das pessoas, elas ou são muito racionais, tá? Que usam muito a parte mental, querem explicar tudo, tá?
Eu, por exemplo, tá aqui, tá? Para a gente não falar que eu sou uma pessoa muito racional, tá? Logicamente que a minha busca como ser humano é para que eu também tenha um balanceamento melhor entre a minha parte emocional e a minha parte instintiva, tá? Alguns são todo o coração, né? Ajudam mais as outras pessoas do que propriamente a eles. Esses seguramente são os emocionais. E tem aqueles que, assim, agem. A ação é o principal deles e já não tem tanta coração, que a gente fala, esse não tem tanto coração, é literalmente mesmo. É literalmente mesmo porque ele age por instinto, que é um traço de personalidade. Aí cabe uma outra perguntinha boba aqui. Não, tem nenhuma boba, nenhuma, em absoluto. O que acontece é o seguinte, durante a vida, o ser humano, a personalidade dele pode se alterar? Ele pode mudar? Hoje ele é bonzinho, amanhã ele é ruinzinho? Não, assim, essa personalidade, como eu disse, foi formada no primeiro, foi direcionada no primeiro setênio, tá? Ela vai ser amplificada ou amenizada pelos acontecimentos posteriores da vida, sem dúvida nenhuma. Mas, geralmente, uma pessoa vai ter, durante toda a vida dela, um traço característica de personalidade principal. Mas, como eu disse, com o objetivo, quando você entra nessa seara, o teu objetivo é que você não tenha mais personalidade, você seja um ser tão completo que você possa trafegar por todas as manifestações, né, de forma tranquila. Tá? Mas isso, como eu disse, não é uma busca. Mas, sem dúvida nenhuma, os nossos acontecimentos vão fazendo isso. E quando você tem uma reação de um tipo ou uma reação do outro, até isso, essa dicotomia entre ficar bravo e calmo uma hora, outra hora você explodir, outra hora você está no mar de rosas, tudo tranquilo, está tudo bem, tudo beleza e tal, até isso é um traço de personalidade. Tá? Que existe isso mesmo. É uma pessoa que segura, né? Isso, exatamente. Que exatamente, tá? Assim, tem, por exemplo, dentro dos mentais, existe um tipo que ele fica assim, imagina bem que se você tivesse dentro, se fosse uma garrafa. Futebol, né? Isso, já. No futebol. Exatamente, no futebol acontece muito desse negócio aqui, né? O cara é bonzinho, lá e estoura. E vai lá e estoura. Por quê? Na verdade, ele é uma coisa represada dentro dele, que aí, ó, que ele tiver uma oportunidade, ele, tá? Exato, vamos lá com o Felipe Melo aqui. Isso é traço de personalidade, sim. Assim como as pessoas que realmente se dão muito mais por outras, tem um motivo que isso acontece, e elas são centradas no emocional, assim como as pessoas, os intelectuais, né, os grandes intelectuais, sim, geralmente eles têm o centro dessa conexão com o universo muito mais na mente, né? E talvez, nesse caso, sejam muito mente, talvez pouco coração e talvez pouco instinto. E se você não se conhecer, você vai passar a sua vida inteira sem saber disso. Muitas vezes, e fala assim, eu sou assim porque eu sou assim. E, na verdade, se você se conhecer, você pode ser muito mais do que isso, mas completamente diferente. Aí, a gente recomenda uma análise comportamental, né? Logicamente, com um profissional qualificado. Logicamente que a gente se coloca no mercado como um profissional qualificado, mas tem várias pessoas também, obviamente, com muita capacidade, e aí são várias ferramentas, né, que a gente aí vai falar sobre a análise comportamental, sistema representacional, que foi tema, inclusive, do nosso programa 1, que é um negócio muito importante. Eu sou hoje instrutor do Enneagrama, que é uma ferramenta muito poderosa de conhecimento da nossa própria personalidade. Então, existem várias situações. Agora, qual que é a necessidade de um profissional? É que o profissional vai chegar para você e identificar com clareza, e nós somos a pessoa que dá um mapa, né? Quem, na verdade, conta a sua história, que fala para mim, eu sou assim, é a pessoa. E nós falamos assim, olha, tá bom, tá aqui e tal, e agora eu tenho um mapa para você seguir, para você poder avançar. Tanto se ele é um emocional, avançar no instintivo e no mental dele, né? E, obviamente, criar um equilíbrio, um balanceamento, onde se torna um ser humano melhor, que vai melhorar e muito as relações interpessoais. Isso é claro mesmo. Tá? Ok, José. Sem mais perguntas no momento. Sim. Agradecido, então. Agora a gente entra com os patrocinadores, é isso? Vamos lá. Então, vamos lá. Mandar o recado dos seus patrocinadores no dia de hoje. Depois nós voltamos. É isso aí, até já. Deixa eu falar e gostou. Até o